Ora viva, bom dia, já chegamos e aqui estamos novamente para a edição de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Estamos a marcar presença no 8º dia do mês de julho. Vamos lhe contar toda a atualidade informativa até bem perto das 9 da manhã. Vamos ter o retrato do trânsito, estaremos na Girassol FM com a Janete Meio-Dia e teremos o melhor do apaixonante mundo dos desportos com Manuel da Cruz. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Girassol. Pelas diferentes avenidas aqui da nossa cidade capital. Estaremos na rua com o Centro Integrado de Segurança Pública para dar-lhe a ver o movimento rodoviário. Começamos na Avenida Fidel Castro, na zona do 11 de novembro, faz-se bem o trânsito nesta altura, não há engarrafamento, não há pontos de estrangulamento, isto nos dois sentidos, tanto para aqueles que vão em direção ao Benfica e os que saem da zona do Benfica vão em direção ao desvio do Zango ou vão mesmo chegar ao município de Cacoaco. O retrato, neste exato momento, no 11 de novembro, é de um trânsito desafogado, descongestionado, recomendamos. Temos um outro ponto para olhar a partir das lentes do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos agora na província de Icolibengo, no desvio do Zango, no município do Calumbo. Aqui o trânsito está carregado, isto nos dois sentidos, mas olhamos para aqueles que vão em direção ao 11 de novembro, onde estivemos há instantes com o Centro Integrado de Segurança Pública. Neste sentido, o movimento rodoviário é mais lento, a coisa vai no anda para anda. Para aqueles que nesta altura desviam para pegarem então aqui a zona que os vai levar ao desvio aos diferentes ângulos, o movimento é mais lento. Estamos agora na Diolinda Rodrigues, na zona do Alimento Angola. Trânsito favorável, desafogado neste exato momento, facilitado para quem risca o tapete asfáltico da Diolinda Rodrigues, neste ponto, na zona do Alimento Angola. Tanto para aqueles que rumam nesta altura em direção ao Largo 1º de Maio e os que saem da zona do 1º de Maio vão em direção à Avenida Fidel Castro, tanto sentido Cacoaco ou sentido Benfica, ou vão mesmo chegar à província de Icolibengo. O movimento rodoviário por aqui está favorável. Vamos olhar para uma outra via, um outro ponto. Estamos aqui bem pertinho, na zona da Camama 1. Trânsito também completamente favorável, descongestionado, desafogado nesta altura. É só deslizar, é só escorregar, isto também nos dois sentidos. Tanto para os automobilistas que vão em direção à zona do Golfo 2 e os que saem deste ponto vão em direção à Avenida Fidel Castro. E regressamos à Avenida Fidel Castro, agora na zona da Mutamba. Aqui também o trânsito está favorável, está canoa por agora. Não há engarrafamento, não há congestionamento, um trânsito favorável, isto nos dois sentidos, tanto para aqueles que rumam em direção ao 11 de novembro e os que saem do 11 de novembro vão em direção ao desvio do Zango. Paragem no trânsito, vamos olhar para as manchetes dos jornais. E começamos na primeira página do Jornal de Angola, que escreve pacote financeiro de 750 milhões de dólares disponibilizados pela DFC e DBSA. Angola conclui financiamento para a modernização do corredor de Lubito. Nova unidade gera 250 postos de trabalho em Icolibengo. Complexo industrial prevê a produção anual de 3 milhões de metros de cabos elétricos. Continuamos a olhar para a primeira página do Jornal de Angola, desafios de Mbanza Congo, único sítio angolano património da humanidade anunciado há 9 anos. França e Marrocos jogam amanhã, Argentina e Suíça marcam o encontro nos quartos de final. O país que tem tudo, escreve, Icolibengo ganha complexo industrial orçado em 30 milhões de dólares, 932 novas habitações e reabilitação de 460. Presidente da República reforça apoio a sinistrados em Benguela com autorização de construção de mais de 1.200 casas.
O público em Portugal estampa Mundial 2026. O drama de Portugal em 5 atos. PSD quer união de facto como travão à venda de casa nas heranças indivisas. Ainda na primeira página do público, França condenada na justiça. Marine Le Pen anuncia candidatura. No Brasil, o Folha de São Paulo destaca Brasil e Estados Unidos têm menor comércio da série histórica. Um ano após a tarifaço, a participação americana nas exportações cai de 12,1% para 9,4%, nível mais baixo desde 1997. Copa 2026, a Argentina renasce, comece em virada eletrizante. As notícias no Manhã Girassol. Em várias zonas de Luanda continua intensa a onda de criminalidade. Os munícipes pedem reforço das ações de policiamento. Na ronda efetuada nesta terça-feira, a nossa equipa passou igualmente por localidades onde, segundo moradores, já se faz sentir alguma tranquilidade, como conta a seguir o Mandela Silva. A delinquência juvenil em Luanda é uma questão social significativa, com causas profundas e complexas. Os grupos juvenis em Luanda, que se transformaram em gangues de rua, exercem atividades marginais em áreas geográficas específicas. Adriano da Silva é morador do bairro Papá Simão, no município de Viana. Diz que sentir-se seguro em Luanda é relativo ou depende muito da zona. Diz que a segurança que existe no Talatona não é a mesma que no bairro Paraíso e cita fatores como a falta de emprego. Bom, em termos de segurança a nível da cidade capital, varia de bairro para bairro. Há bairros em que o nível de segurança é maior em relação a outros e também observa-se que existem determinados bairros em que há maior frequência da Polícia Nacional, oferecendo assim um sentimento de segurança aos cidadãos, mas há outros bairros que a presença dos efetivos da Polícia Nacional não se fazem sentir. Obviamente, na ausência de efetivos da Polícia Nacional, o nível de insegurança daquela população é maior. É preciso criar programas que visam a tirar os jovens da rua, principalmente na questão do desemprego. Muitos jovens aderem à delinquência por falta de emprego, por falta de ocupação, e encontram na delinquência uma forma de expressar-se. Gelson Vieira dá o seu parecer relativo à segurança em Luanda. Se aliás, falta só melhorar mais alguns aspectos na questão de segurança, referindo mesmo à questão do patrulhamento policial. Entretanto, Antônio Biller diz que o grau de criminalidade em Luanda continua elevado, embora as autoridades estarem a trabalhar, e que outro fator também que influencia nos assaltos constantes é a falta de iluminação pública. Em Angola, principalmente em Luanda, que é a capital, há um grande índice de criminalidade. Influencia muito a falta de energias em algumas zonas de Luanda. Isso também tem influenciado para que a criminalidade avance cada vez mais, ou cada dia que passa. A senhora Maria Bartolomeu afirma que são as crianças que estão a criar terror nos bairros de Luanda. Há muita bandidagem, muita delinquência, principalmente nos bairros suburbanos, Paraíso, Calauendas e não sei o quê. Aí tem muita bandidagem, principalmente miúdos de 12, a partir dos 12, 14 anos, meu irmão, não vale a pena. Você se encontrar um grupo de miúdos que estão a lutar, é melhor passar. Se você não passar, eles vão parar de lutar e vai ficar contigo. Na ronda feita pela equipa da Rede Girassol por alguns bairros de Luanda, sentiu-se que, embora as autoridades estejam a trabalhar, os munícipes ainda sentem-se inseguros, tendo em conta os constantes assaltos que se verificam na capital. E na província de Cabinda, a população mostra-se animada pelo trabalho em curso de eletrificação das zonas periféricas. Alguns cidadãos afirmam que a conclusão deste processo vai contribuir para a segurança em certos bairros e o desenvolvimento de algumas zonas da província. O fornecimento da corrente elétrica na província de Cabinda continua a merecer a atenção da parte das autoridades locais.
Tudo porque a província continua a depender das centrais térmicas de Malembo, ou seja, das turbinas a gás. E manter estes aparelhos em funcionamento tem levado o governo a fazer muitos esforços. Apesar disto, o governo continua a criar mecanismos para que a população tenha a corrente elétrica de forma regular. Para avaliar o nível de fornecimento da corrente elétrica na cidade e arredores de Cabinda, a governadora de Cabinda saiu às ruas e caminhou de bairro a bairro para interagir com a população. O gesto deixou satisfeitos os moradores. Louvaram o sentido de preocupação e aproveitaram a ocasião para pedir melhorias em termos de corrente elétrica em Cabinda. Na verdade, está totalmente formidável, está bonito. Houve uma boa melhoria. Além da energia, na verdade, temos outras preocupações de água. Há alguns moradores que não abrangeram a água pública de Cabinda. Facilita a condução, tanto é que a expansão dentro das comunidades, sim, está escuro, e tranquilizamos que vamos levar esse relatório junto ao governo para poder tomar nota nisso. E também, só a questão da água também, interagimos, é verdade. O administrador de Cabinda, Luís Avelino Iabo, disse que trabalhos de iluminação pública no município decorrem a bom ritmo. Não, nós vamos continuar, obviamente. Repara, por exemplo, que este processo vai até perto do mês de dezembro, porque nós temos, inclusive, alguns bairros, só ainda não entramos porque há problemas de acesso. E vamos também dar início, muito brevemente, aos trabalhos de terraplanagem para permitir a brigada de energia poder, portanto, colocar a mesma iluminação. Estamos a fazer em outros pontos, porque grande parte dessas zonas já foi feito um trabalho consolidado em termos de implantação de postos de iluminação, só faltando mesmo substituir alguns candeeiros que fundiram e aquelas que por qualquer razão foram vandalizadas. Portanto, vamos continuar. O secretário provincial de Energia e Águas, Rafael Paca, destacou os projetos em curso em Cabinda com vista a melhorar a qualidade da corrente elétrica. Nós vamos substituir no mínimo 2.000 e tal lâmpadas, 2.300, 2.500 lâmpadas que vamos substituir. Aquilo vai depender das zonas de intervenção, mas temos lâmpadas suficientes para poder executar o nosso trabalho. Em termos de cabo, de igual modo, vamos substituir em todas as zonas onde temos deficiências e também os comandos, né? Falando de comando, é componente ligado aos disjuntores, fotocélulas e contactores. O Governo Provincial de Cabinda atento na situação energética da região. Os municípios da Jamba Mineira, na província da Huila, elogiaram nesta terça-feira os avanços registados nos últimos anos na região, com realce para a saúde e educação nas comemorações dos 56 anos do município. As autoridades locais garantem que o setor social continua no centro das prioridades. No dia dos 56 anos da Jamba Mineira, os munícipes elogiaram os avanços registados na região. Entre os setores com novas infraestruturas, realce para saúde e educação. Comparando com a Jamba de ontem, a Jamba que estamos a ver hoje, em geral, está alguma coisa a mudar, no sentido positivo. Estamos a ver, a se erguer aqui novas infraestruturas, estamos aqui a incentivar, a ver incentivado a questão da agricultura. A Jamba mudou muito, bastante, e a Jamba do passado não é a Jamba de agora, mudou muito, tem a escola, está reabilitada. No entanto, apesar dos avanços, entendem que o abastecimento de energia elétrica deve ser melhorado para gerar desenvolvimento no município. A luz aqui está muito fraca, temos só dá luz 18 horas, tem que ter luz aqui no município da Jamba. O que nós queremos mesmo é luz, mais nada. Este SOBA valoriza o bom ano agrícola que vai permitir uma maior oferta de alimentos na região. Esse ano, no início da chuva, se veio bem. Batata doce, mandioca, milho, feijão. O administrador Luís Marcelo realçou
que entre as prioridades está o reforço da agricultura familiar, a reabilitação das vias de acesso e a melhoria dos serviços básicos. O governante aponta igualmente o investimento na pesca continental e na reabilitação de infraestruturas para gerar emprego e melhorar a qualidade de vida. Vamos proceder igualmente à entrega de equipamentos destinados ao desenvolvimento da pesca continental, criando novas oportunidades de emprego, rendimento e segurança alimentar para muitas famílias. Prossegue igualmente as ações de reabilitação das infraestruturas públicas, com destaque para a rede elétrica, escolas, centros de saúde, vias rodoviárias e sistemas de abastecimento de água potável. Investimentos fundamentais para melhorar a qualidade de vida das populações e criar melhores condições para o crescimento econômico do nosso município. O administrador apelou à união de todos para continuar a construir uma Jamba mineira mais próspera e inclusiva, com grande investimento no capital humano. O futuro da Jamba mineira dependerá da nossa capacidade de continuar a investir nas pessoas. Queremos uma agricultura mais forte, uma juventude mais qualificada, mulheres cada vez mais empreendedoras, serviços públicos mais eficientes, escolas mais inclusivas, unidades sanitárias mais equipadas, comunidades mais limpas e um município cada vez mais organizado, competitivo e sustentável. Na cerimónia comemorativa dos 56 anos do município da Jamba Mineira, foram igualmente homenageadas personalidades que contribuíram para o seu desenvolvimento. Os primeiros 6 meses do ano foram marcados por oportunidades de emprego que favorecem jovens em vários setores, com destaque para aqueles que passaram por processos de formação em diversas especialidades técnicas. Oportunidades que alguns dos munícipes ouvidos pela Girassol esperam que continuem a ser criadas, com vista a permitir a inserção de mais jovens no mercado de trabalho. Vários jovens angolanos continuam atrás da realização dos seus sonhos, que passam essencialmente pela formação académica e conquista de um posto de trabalho. É assim que neste parque industrial, inaugurado nesta terça-feira no município de Bom Jesus, em Icolo e Bengo, estes jovens que passaram por um processo de aprendizagem na referida unidade fabril, hoje conseguem pôr em prática tudo o que aprenderam e agradecem pelo emprego. Sim, estava muito tempo à procura do emprego. Deus me abençoou, me deu esse emprego. Estamos na produção de portas e janelas, mais coisas. Graças a Deus com esse emprego também consigo gerir algumas necessidades, tanto pessoal como familiar. E agradeço por ter esse emprego. Me sinto melhor, me sinto seguro, muito seguro mesmo. Uma vez que tem segurança social, é garantir aquilo que é a nossa velhice. Consigo fazer alguma coisa com as coisas que saem daqui. Consigo refazer algumas coisas que se calhar não consegui fazer anos atrás. E está dá para agir, pese embora que nós sonhamos com coisas que se calhar faz tempo para a gente poder conseguir. E durante a nossa formação a gente não pensa ou não sonha trabalhar na área em que a gente não se formou. Então é trabalho que apareceu no momento em que a gente está, então vamos a exercê-la ela com a vontade e força de poder fazer ela acontecer. Segundo o diretor-geral, o complexo conta com 180 trabalhadores, 150 dos quais angolanos e todos eles inscritos na Segurança Social. A empresa observa rigorosamente as exigências da lei e regulamento de Angola e a nossa empresa nós pagamos Segurança Social para todos os empregados angolanos. Ainda nesta terça-feira, o mercado de emprego no setor da saúde ganhou pouco mais de 400 técnicos médios formados nas especialidades de análises clínicas. Os recém-formados, que mostram-se preparados para enfrentar os desafios do setor, apelam por mais oportunidades nas unidades hospitalares públicas. Foi muito difícil, enfrentamos muitas coisas, tivemos muitos nãos, mas graças a Deus chegamos até aqui e estou feliz. Na verdade, sim, falta oportunidades a nós jovens que somos recém-formados para a área de saúde, como concursos públicos para nos dar a oportunidade de entrarmos no ramo. Sim, foi sempre um sonho, pois eu tenho sempre uma mentalidade de que gosto de ajudar as pessoas, então, já que eu prefiro pegar uma área aqui, eu posso ir diretamente com esses mesmos participantes, que são os pacientes. Os próximos passos são dar no duro, que é para poder ter
um emprego bom, fixo e dar continuidade nos estudos. Por esta altura, segundo este gestor escolar, os recém-formados estão em fase de estágios preliminares em várias unidades sanitárias do país. São mais de 400 técnicos que neste momento estamos a colocar à disposição do mercado e como sabe que a formação é a única riqueza que se pode oferecer a um país. Nós temos convênio com o Ministério da Saúde, os nossos estudantes, para além de terem as aulas na escola, eles têm aula prática nos hospitais, onde fazem os seus estágios preliminares e curriculares. Então, os nossos estudantes, neste momento, posso garantir ao senhor jornalista de que têm uma proficiência técnica acima da média para servir o país. Jovens angolanos que passaram por um processo de formação em diversas especialidades técnicas conseguiram primeiro emprego, ao passo que outros formados em análises clínicas apelam às autoridades por mais oportunidades nas instituições hospitalares públicas. 22 minutos, passam da hora 7, vamos nos conectar com a Girassol FM. Será a primeira de muitas que vamos fazer ao longo desta edição de quarta-feira. Estamos em conexão. Iracema, bom dia. Bom dia, Janete. Bom dia aos nossos radiovintes e ao radiovinte que está contigo em linha agora, não é? Exatamente. É o Jovem Flora, da família Miguca. Jovem Flor, bom dia. Bom dia. Que vibração. Que energia. Que energia. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria e muita energia. Está tudo bem, Jovem Flor? Olha, eu digo uma toda a realidade, ouvindo a voz da mamã e o nosso programa desta casa de rádio, a televisão e a rádio, eu sempre digo, eu estou bom demais, mesmo sem dinheiro no bolso, ouvindo a vossa voz, dinheiro não para estar morre, Prova de que o dinheiro não é tudo, não é? Não só de dinheiro viveremos. Exatamente. Não foi nascido com dinheiro, o dinheiro se trabalha. A nossa alegria não depende exclusivamente do dinheiro. Muitas trechos já em casa. Sim. Concordo plenamente contigo. Pois, direção, hoje estamos a falar sobre a cultura da pontualidade e o pai da Flora estava aqui a dar a sua opinião. Ele diz ser uma pessoa pontual, então eu perguntei se ele tem paciência de esperar pelos atrasados. Pai da Flora. Sim, eu digo uma toda a realidade. Eu se faço um compromisso para nós podermos se encontrar, assim com o MM, com o chefe Siraque, a minha mãe, Dona Conceição Miguca. Então eu digo, você me fala, vem 7h30. Eu vou sair da minha casa, não vou sair 7h20, não, vou sair da minha casa pelo menos 6h50 e tal. Então, vou poder chegar lá no local, para mim poder esperar. Então, vale a pena eu esperar. Do que colocar os outros à espera. Sim, vale a pena eu esperar. Então, se ele está a demorar, eu vou ligar para ele, já estou por aqui. Já estou por aqui. Está bem? Muito chique, já estou por aqui. Então, isso é mais importante. Só que muita gente, quando me fala lá, mas, Jovem Flores, comparece hoje às 5 da manhã. Ele vai sair da casa dele também 5 horas, 5h20 aparece no sítio tal. Vai sair também mais em casa dele 5 horas. Não, vai sair já, pelo menos sair já 4h30. Você chega lá 5 e talvez 10 até 20. Você consegue esperar o pessoal que você combinasse com ele. Muito bem. Pai da Flora, muito obrigada pela sua contribuição. Ficou aqui registada. Desejamos boa jornada. Estamos juntos. Bom dia com energia. Muito bom dia também. Pai da Flora. Também, neste momento, já só vim comprar sal e sabão. Eu sou do mato, cresci no mato, nasci no mato, só vim comprar sal e sabão. Assim, brevemente, eu vou voltar para a minha terra na mão. Um abraço aí, Pedro Paz e o Zuela. Tamo juntos. Bom dia. Bom dia. Queria lhe dizer Ailton Fernandes. Exatamente. Exatamente, Ailton Fernandes. Ficou aqui o abraço do Jovem Flora, pai da Flora. Então, Iracema Arnaldo, bom dia uma vez mais. Bem-vinda. Bom dia. Esperamos ter chegado atempadamente. Pontualmente. Não é? Pontualmente. Chegar atempadamente, certamente. Espero que não estejamos atrasadas. Não estamos. Atrasados, no caso, porque aqui somos uma vasta equipa. Exatamente, mas atrasados. Pois. Estamos aqui a falar sobre a cultura da pontualidade. Afinal, cá entre nós, há ou não esta cultura da pontualidade? Que desafios é que os ouvintes enfrentam para garantir pontualidade, não é? Porque há quem tenha justificativa sempre. Vai atrasar de domingo a domingo e ainda assim consegue justificar. Não é? Então, há quem inclusive olhe para isto já como uma questão cultural, o atraso. Pontualidade no trabalho, pontualidade para atender certos compromissos. Exatamente. Só tenho um compromisso com a Janete, exatamente, ao invés de tal como disse aqui o nosso Rádio 20, não é?
o pai da Flora, se eu tenho um compromisso às 5 horas, não vou sair de casa às 6h05 ou às 4h49. Exatamente. Não é? Devo sair antes para não colocar o outro à espera. E há aquelas pessoas, assim como o pai da Flora, que também não gostam de estar nesta condição, não é? Eles preferem estar no local, aguardarem, vá lá, pela pessoa com a qual marcou o compromisso, do que colocar o outro a esperar por ele. Exatamente, exato. E muitas vezes dá-se o caso de, quando se trata de escola, por exemplo, quanto mais próximo da escola está o estudante, mais atrasado ele é. E até mesmo do serviço. Exatamente, também, serviço isto, também. Quanto mais isto. próximo, mais atrasadas as pessoas chegam. Já agora, porquê? Vamos saber dos nossos ouvintes. Porquê? Porque é que não abraçamos a pontualidade? Porque é que não honramos com os horários dos nossos compromissos? Enfrentados diariamente. Exatamente. Há aquelas situações, sim, nem sempre dependem de nós. Exatamente. Mas principalmente no local de trabalho, não é? Onde nós ganhamos o pão. Pois. Então você já sabe que a estrada da samba não é aconselhável, passa por ela todos os dias e ainda assim sai tarde de casa, por exemplo. Todos os dias chega atrasado. Ou a 21 de janeiro. A 21 de janeiro, exatamente. Você já sabe ou que o até mesmo a percurso Diolinda Rodrigues. É um percurso difícil. Tem que fazer os caminhos, muitas vezes tem congestionamento. Todos os dias a mesma coisa. Sempre a justificativa para o seu atraso é o engarrafamento. Alguma coisa precisa ser revista. Claro. Mas então é sobre a cultura da pontualidade que vamos conversar hoje. A Janete Meio-Dia vai conversar com os rádio ouvintes nesta edição de quarta-feira. Exatamente. O dia mais produtivo da semana, para produzirmos precisamos chegar pontualmente, não é? Aos nossos locais de trabalho, aos nossos pontos onde marcamos alguns compromissos, para evitar macas, não é? Para produzirmos mesmo. Realmente, eu ainda disse aos nossos ouvintes há instantes, há gente que planeia o dia. Outros acordam simplesmente e hoje seja o que Deus quiser, mas há quem durma já com a agenda de hoje feita. Das 10 às 10h15 vou fazer isso, das 10h30 às 10h50 vou estar com fulano. Exatamente. Então, quando nós já atrasamos, atrapalhamos também a vida agenda dos alheia. Outros. Exatamente. Por isso, a pontualidade é também uma forma de demonstrar respeito, não é? E valorização do esforço da outra pessoa. Se for aqueles então que não têm muita paciência, atrasou. Já tirei o pé, já basei. 5 minutitos, já não se fala mais nisso. Já não consigo ficar aqui porque tenho outros compromissos. Há quem ainda aguenta uns 30 minutos. Sim. E há quem também abusa, não é? Já imagina um atraso de 2 horas. Eu combino contigo às 10 e você só aparece às 12 horas. Exatamente. E olha que a chamada de atenção vai também para os prestadores de serviço. Você liga para algum local, pede uma comida, por exemplo. Chegamos em 45 minutos. Mais de 1 hora depois a comida não chega. E há casos em que não se diz nada sequer, a cultura do silêncio também. Já está atrasado e não diz nada, meu Deus. E nem sequer um pedido de desculpas. Eu mesmo, não sei o quê. E quando veio com pedir desculpa, pedimos desculpas pelos constrangimentos. Há constrangimentos e constrangimentos. Pronto, Janete Meio-Dia. Está assim conhecido o tema. Está assim conhecido o tema desta edição de quarta-feira do Bom Dia com Energia. Nós certamente vamos voltar aí nos estúdios centrais da Girassol FM para continuarmos a ouvir também a opinião dos nossos radiovintes. Porque o que se diz é que no relógio angolano precisamos sempre dar um desconto sempre que marcamos encontro com alguém, não é? Exatamente. E não deveria ser assim. Infelizmente. O angolano é assim, tu marcas às 14, eles aparecem às 16 horas. A mesma coisa acontece com os almoços, não é? Com os eventos. Olha, exatamente. Tu estabeleces 1 hora para receber os teus convidados. Imaginemos que a hora estabelecida seja a hora 14. E os convidados começam a aparecer às 17, às 16 horas. Há quem decida, vamos esperar mais convidados, vamos esperar pela chegada dos outros. Como se os que já tivessem chegado não fossem importantes. Eu faço parte do grupo daquelas pessoas. Se eu marquei o evento às 14 horas, quem chegou às 14 horas abre as cubas. Na normalidade. A festa começa com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Eu e não assim preciso ter o maior número de convidados. Se aquele indivíduo que resolveu honrar, cumprir com o horário estabelecido para o início do programa,
chegou cedo, então vamos começar o evento com aquele indivíduo. Exatamente, valorizar o esforço da pessoa. Nem que ele esteja lá nas primeiras 2 horas, nem que ele seja o único nas primeiras 2 horas, o evento começa e a música vai mesmo tocar alto, como se já tivesse muita gente no salão. E tem que ser assim. E, ainda os abusados, você convida para o seu evento, não é? Que está marcado para as 14. Ele chega às 18, por exemplo, num domingo, você tem que trabalhar, então as coisas têm que acordar cedo, já não encontra nada e diz, fulana também não tem condições, não cria evento. Quando todas as outras pessoas já chegaram, comeram e você atrasou e não encontrou mais nada. Temos que organizar a casa, afinal. Segunda-feira é dia de trabalho. É dia de trabalho. Colegas que forem convidados para o meu casamento, se for marcado para as 20 e não chegarem, vou fechar a porta. Epá, mas quem fala isso já tem assim mais ou menos a noção, não é? Do programa. Pronto, já nós tomamos boa nota. Tomamos boa nota. Muito bem, Ireceu Marnaldo. Até já, bom dia com energia. Nós aqui seguimos olhando para a previsão do tempo. E vamos começar em Luanda. A previsão é de um dia parcialmente nublado. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de máxima e 19 de mínima. Em Cabinda, a previsão de um dia nublado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus e a mínima de 19. Em Banza, Congo, há previsão de um dia enevoado. A temperatura máxima deverá chegar aos 31 graus e a mínima aos 15 graus. No Ige, há previsão de um dia enevoado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 34 graus e a mínima de 13 graus. Em Malange, a previsão é de um dia com nuvens e sol. E quanto às temperaturas, 31 graus de máxima e 11 de mínima. No Dundo, a previsão é de um dia marcado por nuvens altas com aberturas, abertas, é assim que está correto. E as temperaturas, a máxima deverá chegar aos 35 graus e a mínima aos 17 graus. Em Saurimo, há previsão de um dia com nuvens altas com aberturas. A temperatura máxima, 31 graus, a mínima, 11 graus. E assim, fazemos o nosso primeiro intervalo nesta edição de quarta-feira de Manhã Girassol. Até já. Vamos ter o retrato do trânsito num dos pontos aqui da nossa cidade capital. Vamos ao encontro pela primeira vez nesta edição do Simão João. Para termos o movimento rodoviário numa das localidades aqui, numa das avenidas da nossa cidade capital, vai juntar-se a nós a qualquer momento o Simão João. E aí está o Simão João. Simão, muito bom dia, meu colega. Boa quarta-feira. Estás aí na estrada entre o Patriota e a Ponte Molhada. Vamos à informação que se impõe sobre a mobilidade rodoviária. Olá, Iracelma, bom dia para si, bom dia para a nossa audiência. E de facto hoje, quarta-feira, por sinal o dia mais produtivo da semana, conforme conversavas com a Janete meio-dia e também os rádio ouvintes. Vamos abrir aqui bem na fronteira entre a entrada do Talatona e também de quem está a sair do Patriota, para dar a ver o movimento rodoviário por esta altura, quase 8 horas da manhã, e vê-se claramente que as coisas aqui normalmente é assim, é habitual, diariamente, toda semana, vê-se aqui esse constrangimento ligeiro de quem está a sair do Patriota para pegar aqui o acesso à Ponte Molhada e seguir então para o interior do Talatona. Também vezes há em que o agente regulador de trânsito tem que parar o movimento rodoviário para dar prioridade aos cidadãos que fazem a travessia nesta passadeira, que aos poucos também vai perdendo já aquilo que é a sua visibilidade, a tinta aos poucos vai desaparecendo, é sinal que deve ser reforçada aqui a pintura no tapete asfáltico para sinalizar então a passadeira e facilitar quer o automobilista como também o cidadão que faz a travessia para poder então seguir viagem de forma segura. O trânsito fica apertado para quem está a sair do Talatona, mas no sentido inverso, para quem vai, por exemplo, sair já bem junto à ponte que dá acesso então ao Futungo, vê-se claramente que está totalmente livre
livre neste troço, porque o que é que acontece? Normalmente os cidadãos ou os automobilistas que estão a sair do Patriota preferem pegar aqui a Ponte Molhada, porque já vai desembocar quase à rotunda da UDP, onde normalmente também nós temos dado a ver o movimento rodoviário, então encurta aquilo que é a sua viagem, ao invés então de sair aqui bem antes do Futungo de Belas. Então, Iracelma, este é o movimento rodoviário aqui propriamente na fronteira entre a entrada do Talatona e o acesso aqui à Ponte Molhada, e para quem está a sair também da zona do Patriota. Fazemos um ponto e vírgula e voltamos já já. Já, Simão João, e obrigada pelas informações sobre o movimento rodoviário na fronteira entre Talatona e também a estrada do Patriota. Nós aqui vamos seguir com contas e números, vamos olhar para a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Os funcionários públicos e demais agentes da administração direta do Estado voltarão a receber este ano o 13º salário na íntegra e numa única prestação. Avançou em comunicado a Direção Nacional do Orçamento do Estado, órgão tutelado pelo Ministério das Finanças. Segundo o documento, o pagamento aos diferentes grupos de trabalhadores da administração pública será efetuado de forma faseada entre agosto e novembro. Em agosto serão contemplados os funcionários dos departamentos ministeriais. Em setembro será a vez dos órgãos de soberania, incluindo a Assembleia Nacional, os tribunais e os serviços afetos à Presidência da República. Os trabalhadores dos setores da saúde, educação e administração local do Estado terão o pagamento processado em outubro, enquanto os efetivos da Polícia Nacional, das Forças Armadas Angolanas e os restantes órgãos castrenses serão abrangidos em novembro. A medida altera o modelo adotado desde 2020, quando o pagamento do 13º salário passou a ser efetuado em 4 prestações mensais. Começou nesta segunda-feira, dia 6, a oferta pública inicial de venda de 15% do capital da Unitel, que coloca no mercado um total de 7,5 milhões de ações da operadora. O processo por ação está fixado entre 36.036 kwanzas e 40.040 kwanzas, sendo o valor final determinado em função da procura dos investidores. O período de subscrição teve início nesta segunda-feira e decorre até 24 de julho de 2026, segundo o processo da oferta pública inicial de venda, que foi formalmente aprovado recentemente pela Comissão de Mercado de Capitais. 2%, o que representa 1 milhão de ações, estão reservados aos trabalhadores da Unitel e empresas do grupo. As restantes 6,5 milhões de ações, que corresponde a 13%, destina-se ao público em geral. A inteligência artificial do Sistema de Gestão Tributária de Angola, AGT, ajudou a identificar 15 mil empresas com declarações fiscais irregulares, anunciou nesta segunda-feira em Luanda o presidente do Conselho da Administração Geral Tributária, José Leiria. O responsável falava nesta segunda-feira no Conversas Economia Sem Macas, iniciativa do jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho, que decorreu em Luanda e onde destacou a modernização do sistema fiscal em curso, assente em 5 pilares: administração tributária, sistema tributário, parafiscalidade, justiça fiscal e tributação internacional. José Leiria garantiu que a fiscalidade dos Arseg e da Inspeção Geral do Trabalho revelam que apenas 5,5% das empresas têm o seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais, deixando a descoberto os seus funcionários.
A revelação é da presidente do Conselho da Administração da ARCEG, Filomena Manjata, à margem da terceira conferência ARCEG Conecta, tendo sublinhado que se trata de uma proteção social a que os profissionais têm direito de cabinda ao CUNEN, instituída pelo Estado, pelo que há necessidade de fazer prevalecer estas garantias dos trabalhadores. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar foi fixado nesta segunda-feira a 912,570, o euro 1043,798. Quanto ao ZAR, rand sul-africano está fixado em 56,243. Já a taxa da inflação está situada nos 10,88% e a taxa BNA 17%. Relativamente a outras taxas, como a de cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está a 18%, e a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada a 16%. O preço do barril do petróleo Brent, às 16 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos 72,9 dólares por barril, mais 0,22% do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue com excedente de 10 dólares acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 456,62 dólares, mais 3,49% do valor negociado no último fecho, 415 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a 3.934 dólares, mais 6,77% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a 4.152 dólares, mais 0,65% do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 620 dólares, mais 0,48% do valor negociado na última sessão. A marcha da atualidade continua no Manhã Girassol. O município de Bom Jesus, na província de Icolibengo, ganhou nesta terça-feira um complexo industrial vocacionado para a produção de materiais de construção. Implantada numa área de 41 mil metros quadrados, a unidade fabril, que resulta de um investimento de mais de 30 milhões de dólares, vem numa primeira fase produzir anualmente 100 mil metros quadrados de madeira maciça, pavimentos e portas. Inaugurado pelo Ministro da Indústria e Comércio, o complexo industrial do Grupo Phoenix Bridge integra numa primeira fase 5 unidades fabris, com destaque para a produção de materiais de construção como placas de poliestireno extrudido e de fios e cabos elétricos. Rui Miguel de Oliveira começou por destacar as valências da unidade fabril, que contou com um investimento de 30 milhões de dólares. O que hoje inauguramos não é apenas uma fábrica ou um conjunto de instalações fabris. São 5 unidades industriais em pleno funcionamento, reunidas em um único complexo de cerca de 13 hectares, que representam um investimento inicial de 30 milhões de dólares nesta primeira fase e que deverá alcançar os 80 milhões de dólares na fase seguinte do projeto. Nós temos pela primeira vez no nosso país, integrados num único espaço industrial, a produção de 5 categorias fundamentais de materiais de construção: o isolamento térmico em XPS e painéis sanduíche, os acabamentos em mármore e granito, os fios e cabos elétricos, os produtos de madeira maciça e os sistemas de condutas de climatização e ventilação, produzidos no nosso solo, no mesmo complexo,
com tecnologia de padrão internacional e em conformidade com normas europeias de qualidade e segurança. O complexo industrial tem uma capacidade de produção anual de 100 mil metros de painéis de parede em madeira maciça, bem como de 3 milhões de metros de fios e cabos elétricos, segundo avançou Rui Miguens de Oliveira. A capacidade instalada neste complexo fala por si só. São 3 milhões de metros de cabos elétricos por ano, 500 mil metros quadrados de isolamento XPS, 120 mil metros quadrados de placas de mármore e granito, 180 mil metros quadrados de produtos de madeira e 150 mil metros quadrados de condutas de ventilação. A nível da província do Icolo e Bengo, de acordo com seu governador Ausílio Jacob, estão criadas as condições para o crescimento industrial e desenvolvimento daquela parcela do território angolano. Desde logo, continuamos a dar os passos firmes de tornar o Icolo e Bengo na província mais industrializada de Angola, porque ela tem duas componentes que são essenciais, que permitem estimular esse desiderato. Estamos a falar de disponibilidade de energia e disponibilidade de água. Por isso é que o Icolo e Bengo todos os dias recebe pessoas, empresários de todas as latitudes, de todas as nacionalidades, que se interessam em fazer investimentos aqui, e nós estamos a facilitar isso. A inauguração desta unidade confirma o desempenho das empresas de direito angolano com capital chinês, respondendo ao apelo da estratégia do Executivo, da necessidade da industrialização da nossa economia, diversificação da economia e tornar também, portanto, Angola um espaço para a exportação e fornecimento de bens e serviços a outros países. A empresa introduziu as novas e boas tecnologias de ponte para Angola e os equipamentos avançados para Angola. Esperamos que, através do nosso investimento, possamos promover o desenvolvimento da área da construção civil e a área da indústria. Com o Parque Industrial, que vem responder à visão do Executivo angolano na promoção e diversificação da economia nacional, espera-se que a fatura de importações venha a ser aliviada mediante aumento da poupança de divisas. A Associação de Hotéis e Resorts de Angola assinalou os 10 anos de existência com uma conferência nacional dedicada ao balanço da última década e a reflexão sobre os desafios e oportunidades para o futuro do setor. O encontro reuniu representantes do governo, empresários e especialistas ligados ao turismo e à hotelaria. A Associação de Hotéis e Resorts de Angola celebra uma década de atividade, marcada por ações voltadas para o fortalecimento da hotelaria e do turismo nacional. O presidente da ARA, Ramiro Barreira, defendeu que o turismo pode tornar-se num dos principais motores da economia angolana, desde que haja melhores vias de acesso aos destinos turísticos, maior conectividade aérea e mais investimento no setor. Permitam-me destacar algumas prioridades que a ARA considera fundamentais. Em primeiro lugar, dentro das nossas prioridades consideramos a melhoria das estradas e das vias de acesso aos principais destinos turísticos e as unidades hoteleiras localizadas fora dos grandes centros urbanos. Não existe turismo competitivo sem acessibilidades adequadas. Em segundo lugar, o reforço da conectividade aérea nacional, regional e internacional. Um país com as dimensões de Angola necessita de uma rede de transportes eficiente para ligar os seus destinos turísticos e facilitar a circulação dos visitantes. Defendemos igualmente o reforço dos mecanismos de assistência ao viajante através da disponibilização de ambulâncias, postos de socorro e serviços de emergência nas principais vias e destinos turísticos do país. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, destacou a evolução positiva do setor, referindo que em 2025 Angola registrou o maior crescimento turístico em África e o quarto a nível mundial, resultado das políticas implementadas pelo Executivo. Chegamos à marca histórica de 223 mil turistas internacionais, superando os valores pré-pandemia de 2019 e invertendo uma longa curva de queda.
Mais importante do que a quantidade é a qualidade. Os turistas que nos visitam para lazer cresceram 20%, passando de cerca de 43 mil em 2024 para mais de 52 mil em 2025. O perfil de quem nos visita está finalmente a mudar. Durante a conferência, Ramiro Barreira apontou acesso ao financiamento como um dos principais desafios que continuam a limitar o crescimento do setor. Outra questão essencial prende-se com o acesso ao financiamento. A hotelaria é uma atividade intensiva em capital, com elevados custos de investimento e longos períodos de retorno. Por esta razão, defendemos a criação de linhas de financiamento específicas e condições bonificadas para projetos de hotelaria e turismo, permitindo a modernização das unidades existentes e o surgimento de novos investimentos. A ex-ministra do Turismo, Ângela Bragança, defendeu uma maior aposta no turismo rural como forma de valorizar o potencial das comunidades e diversificar a oferta turística do país. O turismo rural hoje é um turismo muito forte, não só porque é lá onde estão as belezas naturais, onde está a originalidade cultural e a simplicidade do povo, mas também é um elemento de combate à pobreza. Porque se inclui as comunidades, elas também participam naquilo que é o grande edifício do turismo. Portanto, se nós quisermos ser como é o Dubai, como é aqui o turismo na África do Sul e noutros países, é preciso fazer o nosso trabalho de casa, trabalharmos juntos. No encerramento, reafirmaram o compromisso de continuar a trabalhar para um setor mais competitivo, sustentável e capaz de contribuir para a diversificação da economia nacional. A nossa visão para os próximos 10 anos deixa de ser apenas uma aspiração para se ancorar em metas concretas até 2036. Os nossos indicadores-chave de desempenhos devem, do nosso humilde ponto de vista, ser quintuplicar as chegadas internacionais, rompendo a barreira de 1 milhão de turistas anuais. Transformar o turismo numa das 3 principais forças de criação de emprego no país. E encerrou nesta terça-feira a 15ª edição da Expo UIS. O evento, que teve início no dia 3 deste mês, juntou no mesmo palco representantes dos 23 municípios da província e fechou com um volume de negócios a rondar os 900 milhões de kwanzas. Com a participação dos 23 municípios da província do Uíge e mais 7 províncias de Angola, a Expo Uíge, edição 15, encerrou nesta terça-feira com uma gala que celebrou os 109 anos da cidade do Bago Vermelho. O evento serviu também para premiar os melhores da Expo Uíge. De acordo com Inocêncio Kipungo, da empresa organizadora, o evento superou as expectativas, seja em termos de volume de negócios e também de participação. Este ano trouxemos uma estrutura maior e foi desafiante. É a primeira vez que nós fizemos uma feira com os 23 municípios a participar, todos eles aguerridos com muito produto do campo, com muita produção nacional. Nós estamos entre 820 milhões de kwanzas, mas dados indicam que estamos em 900 e tal milhões de kwanzas, né? Isso para nós é acesso, mas muniu-se de muita força e conseguiu trazer tudo que era a produção que esse município tem. Daí a nossa maior total satisfação relativamente a isso. Nós tivemos aí na média, não sei, acho que 17 mil pessoas a dia, era muita gente. Hoje teve muita gente, amanhã vamos ter no encerramento com o show das multidões, muito mais gente. A província do Uíge é conhecida como uma província não só também muito forte academicamente, mas culturalmente também é muito forte. Só para dizer, nós temos 80 músicos locais, é muito. A feira enquadra-se nas festividades dos 109 anos do município do Uíge. De acordo com o administrador municipal José Teca, esta é apenas uma amostra do que a província produz e que o município que dirige está preparado para acolher investidores. Nós estamos na 15ª edição. Face ao meu consulado, crescemos estrondosamente esse ano. No ano passado nós tínhamos numa ronda de 105 expositores
e hoje, segundo os dados do promotor da feira, tivemos 230. É só para termos noção o crescimento. Nós crescemos mais de 50%. Isso significa dizer que a nossa província, a nossa cidade está a ser um ponto de atração. Atração para negócio, atração para oportunidade também de emprego. E pensamos que nós precisamos continuar a cultivar essas atividades e só com investimento privado teremos um IGE diferente daquele que temos hoje. Então precisamos nós que o setor privado é um elemento catalisador para o nosso desenvolvimento e para o emprego também da juventude. Queremos nós acreditar que o caminho está a ser lavrado e queremos acreditar que as várias gerações que somos nós continuarem e teremos um IGE cada vez mais diferente. O grande vencedor da Expo IGE edição 15 é o Fundo de Apoio Social FAS. O município da Vista Alegre teve os melhores produtos do campo, escoou mais produtos o município da Nova Esperança e a prestação de melhores serviços administrativos foi para o município anfitrião. E o encerramento da 15ª edição da Expo ficou marcada pela realização de uma gala que distinguiu os municípios com melhor representação. Entre os vencedores, destaque para o município da Vista Alegre, que esteve na montra com os melhores produtos do campo. Caiu o pano sobre a Expo IGE edição 15, voltada à produção nacional, onde estiveram presentes os 23 municípios que compõem esta província. Cada um mostrou as suas potencialidades em comemoração aos 109 anos da cidade do IGE. Entre os vencedores, durante a gala de comemoração do aniversário da cidade do IGE, foram apresentados os vários vencedores que participaram da Expo edição 2025-2026. Entre os vencedores está o município da Nova Esperança, que atingiu o pico de vendas. Trouxemos nessa edição algo diferencial, fizemos entender os dados e aquilo que são os nossos trabalhos, a nossa intervenção e dizer que esse prémio decorre da intervenção de todos, é um trabalho em equipe, não só o trabalho desenvolvido durante o evento, mas também aquele que nós desempenhamos nas nossas funções, nas comunidades, que é o que realmente permite que tenhamos destaques em momentos como esses. Os melhores produtos do campo vieram do município da Vista Alegre. Representa para nós uma satisfação enorme, um espírito de missão. Competir com as demais administrações, não é fácil. Tivemos que nos impor. Tem-se dito que quem joga em casa tem meio caminho andado. Nós nos propusemos em trazer um know-how diferente nesta edição. E pela segunda vez consecutiva, o município do Puri leva o prémio de melhor stand durante a feira. Tivemos no ano passado e este é o segundo ano que estamos a participar no Expo IGE. Representa reconhecimento, esforço evidenciado e tudo que a gente está fazendo de bom. Próximo ano vamos trabalhar para redobrar o esforço e para ver se conseguimos levar o maior prémio. O município sede da cidade do IGE levou o prémio de melhores serviços administrativos prestados. De acordo com o administrador municipal, este prémio se vem mostrar que o trabalho não deve parar. Somos um município que beneficiamos de muitos programas no âmbito da governação, como exemplo a eletrização do próprio município e também o nosso amplo programa, que é a nossa bandeira, que é a agricultura familiar. Nós somos um município com características de grande produção agrícola. Pensamos nós que o nosso forte é a atração do agronegócio. E pensamos que estamos aqui e queremos nós também apelar a todos os investidores e principalmente a indústria de transformação, que o IGE é um destino para se investir, porque é uma terra que oferece maior qualidade em termos de solos aráveis para a autossuficiência alimentar de Angola. Pensamos nós que os nossos desafios são enormes. A cidade do IGE está a comemorar os seus 109 anos e as festividades encerram na noite desta terça-feira com o show das multidões, que vai contar com cerca de 80 músicos da Praça Nacional. Já estamos na segunda e última hora do nosso encontro. Vamos olhar para a previsão do tempo.
Começamos na cidade de Catete, que tem previsão de um dia com nuvens, passando a períodos do sol. As temperaturas para hoje, 32 graus de máxima e 17 de mínima. Olhamos para a cidade de Cachito, tem previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol também. As temperaturas para hoje, a máxima vai chegar aos 33 graus e a mínima aos 16. Ainda alatando a previsão de um dia com nuvens e sol, as temperaturas vão oscilar entre 34 graus de máxima e 14 de mínima. No Sumba, a previsão de um dia com sol encoberto. A temperatura máxima prevista para hoje é de 23 graus e a mínima de 18 graus. Rumamos para Benguela, a previsão é de um dia com sol encoberto. As temperaturas, a máxima 24 graus e a mínima 16 graus. No Ambo Planalto Central, a previsão de um dia enevoado. A temperatura máxima deverá chegar aos 27 graus e a mínima aos 5 graus. No Cuito, a previsão é de um dia enevoado também e a temperatura máxima para hoje 25 graus, a mínima 6 graus. O tempo a levar-nos ao nosso segundo intervalo. Até já. Estamos de volta, são 8 horas e 8 minutos. O relógio está bonito, tempo certo para regressarmos à rua. Vamos ter a mobilidade rodoviária em algumas artérias da nossa cidade capital. Estaremos a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E neste regresso à rua, vamos começar a nossa ronda no Largo 1º de Maio. O movimento rodoviário faz-se bem por aqui, não há grandes constrangimentos, não há engarrafamento, não há pontos de estrangulamento. Por agora, automobilistas trafegam sem grandes constrangimentos, tanto para aqueles que nesta altura desviam em direção à Diolinda Rodrigues e aqueles que pegam neste exato momento a Avenida Ho Chi Minh, saindo da Baixa da cidade. É o movimento rodoviário em tempo real, com Centro Integrado de Segurança Pública. Temos uma outra via para olhar. Estamos exatamente na Avenida 21 de Janeiro, na zona da FAPA. Trânsito desafogado, completamente fluido nos dois sentidos, tanto para aqueles que rumam em direção ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e os que deixam este ponto vão em direção à Vila do Gameque, passando certamente pela zona do Rocha Pinto, Rocha Padaria. Está favorável o trânsito por aqui. Estamos na Diolinda Rodrigues, na zona do comando da Polícia de Luanda. O movimento rodoviário também está tranquilo, está favorável. Nesta altura é só deslizar, é só escorregar nos dois sentidos. Tanto para aqueles que vão em direção ao Largo 1º de Maio, onde estivemos em instantes com o Centro Integrado de Segurança Pública, e os que saem do Largo 1º de Maio vão em direção a Viana ou vão mesmo chegar à vizinha, à província do Icolibengo. Já estamos a olhar para uma outra via. A via é a Estrada da Samba, aqui na zona do Hotel Sunset. O trânsito carregadíssimo para aqueles que vão em direção ao centro da cidade, que se aproximam do viaduto do Zamba 2. O trânsito está no anda para anda. As coisas ainda estão complicadas quando são 8 horas e 10 minutos em todo o espaço nacional. Quem sai do centro da cidade e vai em direção a Corimbo ou vai mesmo chegar à zona do Futungo, o trânsito é mais desafogado, é completamente fluido, é só deslizar, é só escorregar. Deixamos o trânsito, vamos nos conectar com a Girassol FM. O contacto é com a Janete Meio-Dia e também com os radiovintes do Bom Dia com Energia. Uma vez mais. Bom dia. Estamos de volta, Janete Meio-Dia. Bem-vindos de volta. Na hora 8. Na hora 8, no minuto 10. Pontuais, não é? Certamente. Olha, chegaram no minuto 10, então chegaram bem. Pontuais. Estamos já na última hora dos nossos encontros, exato, não é? Exatamente. Vocês, nesta altura, na terceira hora, nós na segunda hora, mas a meta é a mesma. A hora 9. Às 9 da manhã. Exato. Mas ainda falta muito. Nesta altura, muitos minutos nos separam. 49 minutos nos separam da hora 9. Enquanto isto, há muito para contar ainda a nossa atualidade, a nossa audiência, assim é que está correto. Exatamente. Há muito para falarmos com os nossos radiovintes. Certamente, estamos aqui a falar sobre a cultura da pontualidade, fatores que contribuem negativamente para que nos atrasemos. Afinal, os nossos ouvintes têm ou não cultura da pontualidade? Eu estou positivamente surpreendida, não é? Boa parte dos ouvintes que ligaram hoje são pontuais. Opa! Olha,
Eu não sei, os ouvintes que atrasam não querem ligar. O Euclides já acabou de dizer, eles não vão chegar a tempo. Perguntando é que são os ouvintes que atrasam. O Euclides disse que eles não vão chegar a tempo. Mas os ouvintes que atrasam também podem ligar, não é? Ou seja, os ouvintes que não são pontuais, afinal, acho que todo mundo atrasa. Até os pontuais, em algum momento, atrasam. Então, os ouvintes que... Por situações alheias à nossa vontade, às vezes acabamos por não chegar atempadamente aos nossos compromissos. O que não devemos fazer é normalizar. É transformar os atrasos num estilo de vida, não é? Exato. Porque há pessoas que têm mesmo esta cultura. Há aquelas situações em que nos reunimos assim com um grupo de amigos, com familiares, e quando falamos de uma certa pessoa, um tio, um primo, aquela aí nós já conhecemos, aquela assim só vai chegar mais tarde, ou provavelmente nem vem. Exato. Não é? Temos aquelas pessoas que já são rotuladas mesmo como pessoas que não têm nada, não têm compromisso com a pontualidade. Exatamente. Pois os que se descrevem como não pontuais também podem ligar para nós para falar dos desafios que enfrentam, se acham normal, se querem mudar de comportamento, se já tentaram desenvolver hábito da pontualidade. Vamos aqui interagir. Aqui nós temos espaço para todos. Claramente. Para quem peca e para quem não peca também tem espaço. Estamos aqui para todos. Claro. Olha, o que nós vamos fazer agora é a nossa primeira comunicação tripartida com Simão João. O Simão vai dar-nos o movimento rodoviário numa das artérias aqui da nossa cidade capital. Ele vai juntar-se a nós. Vamos fazer aquela comunicação tripartida. Eu na televisão, Simão João na rua e a Janete meio-dia nos estúdios centrais da Girassol FM nos 102.7. O programa é Bom Dia com Energia. Muita energia. O Simão vem ou não vem? Simão, está a atrasar. O Simão parece estar um pouquinho atrasado. Vamos dar alguma moratória, não é? Ou é, Janete, que está a demorar para pôr o sinal no ar. Vamos dar alguma moratória ao Simão João. Exatamente. É um jovem muito pontual, então vamos dar uma moratória. Como é o primeiro atraso, então vamos dar, olha, o Simão chegou. Chegou sim, aí está o Simão João, na zona do 11 de novembro, bem pertinho de nós. Simão João, muito bom dia, meu colega. Estás de volta agora também para a Girassol FM. Vamos à informação que se impõe aí onde te encontras, bem próximo do estádio 11 de novembro. Exatamente, Iracelma. E atenção que é só a Rede Girassol, a multiplataforma Rede Girassol que proporciona isso, quer para os telespectadores como também para os rádio ouvintes. A conexão tripartida, estúdio de rádio, de TV e aqui na rua para darmos a ver o movimento rodoviário por esta altura nas imediações do 11 de novembro, tal como disseste. Exatamente. E neste exato momento, neste troço, que é na verdade a Pedro de Castro Vanduna em Loi, o movimento rodoviário, neste ponto precisamente, vezes há em que ele para, não é, fica, digamos que, ligeiro, em função de que neste ponto as paragens que normalmente, e agora é perceptível a buzina deste caminhão que insatisfeito com determinadas paragens que muitos automobilistas fazem em locais inapropriados e que cria de facto este constrangimento, leva alguma morosidade no automobilista que está apressado ou também já está atrasado, e a Janete está a falar sobre a pontualidade. Muitos não são pontuais, ou seja, ficam presos no trânsito e daí que a pontualidade já não é a mesma, porque acaba ficando muito tempo preso no trânsito rodoviário. E também aqui na Pedro de Castro Vanduna em Loi, sentido para quem vai para o interior do Quilamba, é possível nós vermos que o movimento rodoviário não tem constrangimentos, tal como para quem está a sair por esta altura também do Quilamba para pegar aqui então a Via Expressa e seguir viagem, por exemplo, até sentido desvio do Zango. Esses veículos vêm deste sentido que acabo de dizer, mas em direção ao Benfica, e também tem aqui esta pedonal onde normalmente muitos cidadãos fazem o uso de forma segura para que não façam a travessia por debaixo dela, porque correm sérios riscos também de serem atropelados e, claro está, fazer com que o trânsito fique cada vez mais caótico. Muito movimento, nota-se aqui de cidadãos que estão a sair da zona do Calemba 2. Esta também é uma paragem onde os automobilistas que fazem o serviço de táxi para o interior dos bairros também aqui circulam, sobretudo as famosas Cupapata ou Caleluias,
que trazem ou transportam os moradores da zona do Calemba 2 e também da Fubu, e vêm então até aqui nas imediações do 11 de novembro para pegar os diversos táxis que ligam aqui à zona do 11 de novembro e também até ao Benfica. E claro está, as senhoras, este também é um momento de faturação, não é? Aproveitam vender os seus produtos, as meninas que também vendem o café para quem, sobretudo para os taxistas, para depois também aquecer aqui as cordas vocais dos lotadores, inclusive, que vão então chamando as diversas rotas. Então, Iracelma e Janete Meio-Dia, é este o cenário, a fotografia real sobre o movimento rodoviário aqui nas imediações do 11 de novembro. É um até já. Até já, Simão João. Um movimento frenético de pessoas e também de automobilistas neste ponto aqui da cidade capital, na zona do 11 de novembro. Não é, Janete Meio-Dia? A vida já acontece lá fora. Acontece mesmo aí nas imediações do 11 de novembro. Tal como disseste, bem pertinho de nós. Exato. Não é? Se quisermos, até podemos caminhar um pouquinho até lá. Seria uma longa caminhada, apesar de ser perto. Não, é bem mais pertinho de carro. Levaríamos, não é bem assim. Levaríamos uns 30 minutos. Bem dispostas, uma boa conversa, Janete Meio-Dia. O tempo passa. O tempo passa rápido e a caminhada, o trajeto encurta, não é? Encurta um pouquinho. Caminharem assim acompanhado é. E se o assunto for então picante, melhor. Ei, não vale a pena. Não vale a pena. Muito bem, Janete, está assim feita mais uma conexão, não é? Contigo, com o Bom Dia com Energia e também com os rádio ouvintes. Daqui a pouco nós ainda vamos soltar, mas há uma coisa que a Janete não quer falar. Mas eu vou tocar no assunto, Janete Meio-Dia. Não queres falar do jogo de ontem, Janete? Olha, por acaso falamos com os ouvintes na primeira hora. Sim, mas não falaste comigo, Janete. Sobre o jogo. Não falaste comigo. Como é que ia ser uma vez? Não, eu que toquei no assunto, eu que tenho que perguntar primeiro, Janete. Prioridade aos mais novos. Se calhar sou a mais nova, Janete. Eu nunca disse que quando o meu bilhete cair vão assustar. Mas acompanhaste o jogo de ontem, Janete? Acompanhei sim. Foi sofrível, não foi? Foi um jogo sofrível. Eu agora pergunto-me o que é que está a acontecer com as seleções africanas. Porque tal como o Egito, tal como o Senegal, melhor, o Egito Cabo perdeu. Verde também nas mesmas condições, com a Argentina de Lionel Messi. Exato, eu fiz menção ao Senegal de frente à Bélgica. Com a Bélgica. Frente à Bélgica estava a vencer por 2-0. A mesma coisa aconteceu também com o Cabo Verde. A mesma coisa aconteceu com o Egito. Até os 67 ontem, pelo menos, estava 2-0. Menos de 30 minutos a faltar para o jogo acabar, a Argentina empata e remonta. O que é que falta? Os nossos ouvintes, alguns dizem que é a mentalidade. Os jogadores pensam que quando já chegaram àquele nível, digamos, aos 60, estão a ganhar, o jogo está ganho, quando o jogo, na verdade, só termina depois do apito final. Não é? Por acaso, ontem, aos 67 minutos, já estávamos todos a celebrar, dávamos por garantida a vitória do Egito. Pensávamos que o Egito faria parte das equipas que iam carimbar o passe para os quartos de final do Mundial. Mas não é bem assim. Não é bem assim, Janete Meio-Dia, não é bem assim. Acho que não vamos falar muito. Manuel da Cruz depois vem e fala tudo. Exatamente. Os anteontem, não é? Foi os adeptos a favor da Argentina a apoiarem a equipa que jogou contra Portugal, no caso a Espanha, e ontem foram os adeptos de Portugal a apoiarem o Egito contra a Argentina. O Egito nos faz sonhar. O Egito, exatamente. Quem nos continua a fazer sonhar, pelo menos, é a seleção de Marrocos. Vamos ver porque onde também vai. Tem pela frente uma batata muito quente. França. Batata, aquela não está só quente, aquela batata está mesmo em chamas. Está em chamas. Batata está exatamente. Em chamas. Espanha, a França que está imparável. Exatamente. Não sei se vamos ter a reedição da final do Mundial de 2022. Porque foi entre a França e a Argentina. Ambas seleções estão imparáveis. Exatamente. Igualmente, se não estiver errado, o Manuel depois vai dizer, em 2018 foi a mesma coisa. Em 2018, no entanto, venceu a França. Em 2022, reedição e venceu a Argentina. Foi isto mesmo, Manuel da Cruz? 2018, final, França-Croácia. França-Croácia, França-Croácia, exatamente.
Exato. Ok, Muito bem. ok. Então está Ouvimos esclarecida aqui o Manuel. aqui, está reposta a legalidade, mas o Exatamente. certo mesmo é que o Egito ontem... Egito ficou, Marrocos continua a fazer os africanos sonharem. Claro, vamos ver o que é que vai acontecer. Marrocos Será que no Marrocos Mundial vai passado ficou conseguir nas meias finais, travar se não a me engano. França? Não sei, Vamos Janete saber. Media. Vamos saber amanhã. Amanhã, hoje, a competição observa a primeira pausa. Exatamente. Muito Hoje bem, vão nós também descansar. vamos pausar. Vão pensar bem o que é que querem para a vida deles. Nós também vamos fazer a nossa pausa, Janete. Até já. Muito bem, bom dia com energia, até já. Aqui temos informação para lhe contar. A discussão e votação da proposta de lei da cibersegurança foi suspensa nesta terça-feira. Em causa está a falta de entendimento entre os deputados e o Executivo sobre a redação de alguns artigos do diploma. A proposta está alinhada para o estabelecimento do regime jurídico da cibersegurança no país, com o objetivo de proteger cidadãos e instituições públicas e privadas contra ciberameaças e ciberataques. O diploma em análise estabelece o regime jurídico da cibersegurança, que visa garantir a proteção dos cidadãos e das instituições públicas e privadas contra ameaças no espaço digital. A proposta também pretende assegurar a integridade, disponibilidade, autenticidade e a confidencialidade das redes e dos sistemas de informação em conformidade com os princípios consagrados na Constituição. Por isso é que nós apresentamos aqui como proposta excluir a ciberdefesa, a questão relacionada com a segurança, a ciberdefesa, a segurança interna em diplomas próprios. Mas essa exclusão não significa ausência de cooperação, porque vimos há pouco que no artigo proposto também, na linha que nós acabamos de apresentar, na linha K, sim senhor, fala-se de cooperação interinstitucional. E essa cooperação interinstitucional vai exatamente garantir que, de facto, haja essa cooperação institucional e que, de facto, a proposta prevê mecanismos de articulação entre as entidades civis, como, por exemplo, teremos a instituição do Conselho Nacional de Cibersegurança, que vai ter essa função de coordenar as iniciativas e estratégias em matéria de cibersegurança. A sessão foi interrompida após divergências entre os deputados e o Executivo quanto à redação de algumas disposições da proposta de lei, o que impediu a continuidade da discussão e da votação. Durante o debate, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, defendeu a necessidade da aprovação da lei ao afirmar que a cibersegurança é um desafio global e que o país deve acompanhar as práticas internacionais. Nós estamos na presença de uma lei que dispõe de muitas definições técnicas, universalmente aceites. Como sabe, hoje a questão da cibersegurança não é um problema de Angola, não é um problema de África, é um problema universal. E quando falamos em cibersegurança, estamos a falar na proteção dos dados, estamos a falar na proteção das empresas e não se limita só e apenas na questão genérica da proteção dos cidadãos, nomeadamente no que toca à liberdade de imprensa e conexos. Estamos a falar de uma situação mais ampla. E, igualmente, nós não queremos ficar de fora daquilo que é universalmente hoje aceito. Hoje, em várias geografias, a lei da cibersegurança existem, muitos países já estão muito mais à frente do que o nosso, e nós fomos beber também um bocado dessas experiências daquilo que é universalmente aceito. Falou-se aqui, por exemplo, de algumas tecnologias disruptivas, mas se nós formos a especificar tecnologia, e dando em conta a evolução que este setor tem, na próxima semana, passa a expressão, estaremos aqui novamente a alterar a lei, razão pela qual nós usamos designação comunicações eletrónicas, só para dar esse pequeno exemplo. A sessão deverá ser retomada numa próxima reunião, após o aprofundamento do diálogo entre o Executivo e os deputados sobre os aspectos que suscitaram as divergências.
O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros realizou nesta terça-feira o segundo dia do exercício de simulação baseado na discussão no âmbito do Sistema Africano de Alerta Prévio e Ação Antecipada para Perigos Múltiplos. O evento visou o reforço da coordenação interinstitucional e a capacidade de resposta a situações de emergência. O evento reúne instituições nacionais e parceiros regionais e internacionais. A iniciativa visa reforçar a utilização dos sistemas de alerta prévio, a coordenação interinstitucional e a capacidade de resposta a situações de emergência, com especial enfoque na monitorização e gestão do risco de cheias, segundo explica o diretor de resgate e salvamento do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, superintendente bombeiro-chefe Fernando Pedro. Portanto, o objetivo desse exercício é discutirmos as ações que visam nos levar à questão de alerta prévia quando essas situações de emergências ocorrem. E sabe-se que nós recentemente vivemos uma situação na província de Benguela e dela despertou de alguma forma o país em poder, a cada momento, poder aprimorar as ações ligadas a alerta precoce. No entanto, nesse exercício nós estamos a tecnicamente procurar melhorar as nossas ações que têm a ver com as questões de mitigação, preparação e resposta quando essas situações ocorrem. O responsável explicou ainda que o exercício permite preparar as instituições para atuar de forma coordenada e eficiente, tendo como principal objetivo a salvaguarda de vidas humanas. Estamos a nos preparar, a nos capacitar a cada dia mediante o tipo de fenómeno que vem surgindo e nós também vamos nos adaptando a ela para que, no fim, chegue aquilo que é o nosso objeto social, que se diz que é salvar vidas. Fernando Pedro realçou igualmente que Angola dispõe de organismos responsáveis pela monitorização e emissão de sinais de alerta. Nós estamos a falar, existe os recursos hídricos, que é o Instituto Nacional de Recursos Hídricos, que tem como missão monitorar as questões ligadas a recursos hídricos, né? Quando os níveis essas podem se alterar dos níveis normais. Temos o INAMET, que vê o que faz as previsões, e o SPCB, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que tem como tendência poder alertar as comunidades, tendo em conta que este serviço é responsável pelas ações ligadas àquilo que nós podemos dizer a equação do risco, que conhece as vulnerabilidades, digamos assim, os perigos e a população exposta, e mediante esta situação de alerta, conforme nós dissemos, ou seja, ele vai culminar com aquilo que se chama capacidade. Então, o nosso encontro também visa aprimorar esse elemento da capacidade, até porque nós também estamos a responder aquilo que é a orientação do instrumento internacional que se denomina Quadro de Sendai, em que orienta os países a criarem estratégias próprias para questões ligadas à redução do risco de desastre. Bom, aqui em Angola nós temos visto que Angola está no bom caminho, tem avançado nos mecanismos de aviso prévio e tem trabalhado bastante. E agora nós estamos a discutir aqui possibilidades de termos uma melhor coordenação, de trabalharmos em conjunto para que possamos promover os produtos AMEWAS, os produtos de alerta precoce, alerta prévia de desastres naturais, e nós estamos a colaborar aqui com nossos parceiros angolanos estratégicos e estamos no bom caminho e, apesar de termos alguns desafios, as nossas equipas estão aqui para trabalhar em simbiose e com uma boa coordenação. O referido exercício contribui para o fortalecimento da capacidade nacional de prevenção, preparação e resposta a desastres, promovendo uma atuação mais coordenada e eficaz perante situações de emergência. Em Luanda, os munícipes mostram-se satisfeitos com a imagem preservada de alguns largos recentemente requalificados e que continuam limpos e devidamente preservados. Nesta terça-feira, a Rede Girassol passou igualmente por outros espaços que, apesar de terem beneficiado de requalificação, já carecem de uma nova intervenção. Há quem aproveite os largos e praças em bom estado de conservação para caminhar, conversar, fazer turismo ou simplesmente apreciar a cidade. Na verdade, eu sou turista. Já tive o privilégio de visitar outras zonas do nosso país, como Lubango, Benguela.
Então decidi também tirar um tempo para passear e ver mais ou menos como é que está a nossa cidade de Luanda. Nos espaços recentemente requalificados, a limpeza e os jardins bem cuidados transmitem uma imagem de organização e devolvem aos cidadãos locais um conforto para o convívio. A título de exemplo está o Rocha, que trouxe a sua filha para conhecer o Largo da Independência e contemplar o belo. O ontem e hoje é uma diferença porque, ontem não tinha as mesmas condições que temos hoje é mais acolhedor, então é de salutar. O desafio que nós temos é cuidar, né? Tratar de uma boa forma, né? Darmos o nosso melhor, porque tudo isso que está aqui custou dinheiro, então precisamos cuidá-lo bem. Inaugurado há 2 anos, este é o Largo do Quinaxixe. O sistema de água por vezes cai e para. E aquela água que para demora muito tempo naquele mesmo lugar e por vezes fica muito turva, como é dito na gíria, né? Fica muito turva e por vezes tem dado um mau cheiro. André, de 3 em 3 meses, faz turismo interno, vem dos Molenvos e defende a implementação de largos ou praças em cada município da capital. Isso faria com que houvesse mais empreendimentos, porque a atração de turistas e pessoas que vêm visitar gera lucro para pessoas que vão comprar, vender. Isso aumentaria o empreendimento e aumentaria a mão de obra. Todos nós devemos fazer a nossa parte. Limpeza, não deitar o lixo na rua, não fazer nada que prejudique o nosso habitat, porque isso aqui é algo muito bonito de ver e nós devemos aproveitar ao máximo como os jovens angolanos. Poucos quilómetros de distância, o cenário muda. Vandalismo, venda ambulante caracterizam o largo do Balizão. Isso deve-se tanto, eu creio que também aquilo que tem a ver com as pessoas, não a ordem em si. Por quê? Porque muita gente vem de distante, come, deixa algumas coisas aqui, em vez de ter aquela que é a modéstia de consumir e pegar logo num balde, num saco, colocar no lixo, por sua vez deixa aqui, e também dá dificuldade àqueles trabalhadores, àqueles que estão os auxiliares de limpeza. Enquanto algumas praças e largos continuam a ser um cartão de visita da cidade, outros aguardam por uma intervenção na questão da limpeza para voltar a servir a população. A vice-presidente do MPLA defendeu nesta terça-feira maior engajamento da organização feminina na mobilização de novos militantes, com vista ao reforço do compromisso com a unidade, o fortalecimento do partido e a participação ativa das militantes. Maraquiosa, que visitou nesta terça-feira a sede da OMA, reforçou igualmente o apelo a todos para a atualização do registro eleitoral que decorre em todo o país. Cânticos, aplausos e palavras de ordem marcaram a chegada da vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, à sede nacional da OMA, todas trajadas a rigor com as cores vermelha, preta e amarela. No local, a número 2 do Partido dos Camaradas realçou que a mulher angolana deve continuar a participar de forma ativa dos processos eleitorais. Que efetivamente possam exercer o seu direito de voto o próximo ano. Portanto, o nosso executivo tem estado a trabalhar na criação de condições para que em todo o país os nossos militantes e a população de forma geral possa fazer esse registro. Aliás, parabenizar o nosso executivo por todo o trabalho que está a ser empreendido para que até nas áreas mais recônditas as nossas populações possam ter a oportunidade de realizar o seu registro eleitoral. Na visita guiada, que contou com a presença do secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, membros do secretariado do Biro Político, bem como do secretariado executivo nacional da OMA, as militantes Carla Dorman e Carla Torrão reafirmaram que estão preparadas para os novos desafios. Apenas sou membro novo, estou a começar agora. Está a ser muito bom. Já fomos a semana passada, né, fazer o nosso registro eleitoral, fazer o nosso BUAP, fomos no BUAP e a sensibilização está a ser boa.
Isto é para ajudar nas eleições, né, para não montuarmos as pessoas. Então está a ser bom. A princípio já foi um número elevado de 50 camaradas e estamos a esperar a próxima semana. Irão mais camaradas ainda. Continuaremos e devemos estar ali onde temos os nossos militantes. Luanda propriamente está a trabalhar para que a todo momento não só fortifique e certifique a base militante que já tem, mas que alargue a base. Nenhuma mulher em Luanda será de alguma outra organização feminina política, a não ser a OMA. Maraquiosa apelou à intensificação da mobilização de novos militantes para as fileiras do partido. É preciso continuarmos a mobilizar cada vez mais mulheres para continuarem a ingressar às nossas fileiras, as nossas secretárias municipais e comunais. Essa responsabilidade também é de cada uma de vocês, porque são vocês que têm o primeiro contato com as nossas mamães nas comunidades. Gostaríamos de continuar a encorajar-vos, dizer que vocês não estão sozinhos. O camarada presidente João Lourenço está com cada uma de vocês. Visita guiada da vice-presidente do MPLA à sede nacional da OMA ficou marcada por apelos à mobilização para novos militantes, à realização da atualização do registro eleitoral oficioso que decorre em todo o país até 2027. Vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. E começamos na primeira página do jornal O País em Moçambique, que escreve: novo esquema de lavagem de dinheiro coloca no centro agências de viagens. Reconstrução pós-cheias 2026 custa 102 mil milhões de meticais. O Diário de Notícias em Portugal escreve: empresas fazem acordos ilegais para poupar nos salários. Abastecimento, falta de água na costa da Caparica obriga trabalho na madrugada. O jornal norte-americano The New York Times escreve: os Estados Unidos renova ataques ao Irão em retaliação aos ataques de petroleiros. Os Estados Unidos realizaram ataques contra vários alvos no Irão após ataques a 3 embarcações comerciais, informou o Comando Central do Pentágono. O jornal britânico The Guardian escreve: crise no Médio Oriente, Kuwait enfrenta ataques de mísseis e drones hostis após os Estados Unidos lançarem novos ataques ao Irão. O ataque mais recente no Estreito de Hormuz marca os primeiros ataques militares conhecidos dos Estados Unidos contra o Irão desde o final do mês passado. Na primeira página do Jornal Desportivo, a bola Jesus para fechar até final da semana. Portugal já trabalha para 2020. Voltamos a olhar para o tempo nesta edição de quarta-feira do Manhã Girassol e começamos no Luena. A previsão de um dia com sol encoberto, as temperaturas para hoje: 28 graus de máxima e 7 de mínima. No Cazombo, a previsão é de um dia maioritariamente nublado, a temperatura máxima chegará aos 31 graus e a mínima aos 7 graus. No Sâmedes, dia com previsão de sol encoberto, a temperatura máxima prevista para hoje é de 24 graus e a mínima de 15. No Lubango, há previsão de um dia com muito sol. As temperaturas para hoje: 25 graus de máxima e 8 de mínima. Em Ondiva, há previsão de um dia com sol encoberto. A temperatura máxima deverá chegar aos 28 graus e a mínima aos 7 graus. Em Menongue, há previsão de um dia com muito sol. As temperaturas: 27 graus de máxima e 5 de mínima. No Cuito Cuanaval, a previsão é de um dia com sol encoberto também. As temperaturas para hoje: 28 graus de máxima e 5 de mínima. Fazemos agora o último intervalo nesta edição de quarta-feira. Até já.
Estamos de volta para o último bloco do Manhã Girassol e vamos olhar para as notas de atualidade. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, confirmou esta terça-feira que será candidata às eleições presidenciais de 2027. O anúncio foi feito numa entrevista ao canal TF1, horas depois de um tribunal de recurso ter confirmado a sua condenação por utilização indevida de fundos da União Europeia. Marine Le Pen foi condenada a 3 anos de prisão, 2 dos quais com pena suspensa e 1 a cumprir em regime de prisão domiciliária, com recurso à pulseira eletrónica. A condenação inclui ainda 45 meses de inelegibilidade, dos quais 30 suspensos e uma multa no valor de 100 mil euros. No entanto, tendo já cumprido os 15 meses de inelegibilidade efetiva desde 31 de março de 2025, a líder da extrema-direita tem agora luz verde para entrar na corrida ao Palácio do Eliseu. As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram nesta terça-feira uma nova vaga de ataques contra o Irão, ataques que já mereceram a reação do Irão, que ameaça retaliar de forma decisiva para proteger os seus interesses e a sua segurança nacional. Segundo o Comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente, é a resposta a ataques iranianos a navios comerciais no Estreito de Hormuz. Os norte-americanos falam numa agressão injustificada, perigosa e numa clara quebra do cessar-fogo. 3 navios foram atingidos no Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas, informou esta terça-feira a Agência de Segurança Marítima britânica. E são 8h46, vamos falar sobre desporto. E é com o Manuel da Cruz com quem vamos conversar agora. Manuel da Cruz, muito bom dia, meu colega. Bem-vindo de volta. Ontem a Argentina deu cartas e mostrou que de facto quer revalidar o título. Com várias vertentes e podemos aqui então desmistificar uma a uma. O que é que aconteceu ontem, Manuel da Cruz? O Egito vencia com os egípcios, os faraós. No final faltou concentração e faltou também estratégia do técnico do Egito, porque uma equipa que vence uma seleção campeã do mundo por 2 bolas sem resposta não poderia ter um jogo muito exposto. A Argentina cresceu na partida, viu as facilidades em penetrar no setor defensivo do Egito e com Lionel Messi em dia sim fez uma assistência e um golo. Outra vertente tem a ver com a posição do francês François Letexier, o árbitro do jogo, que de algumas formas dava algum favoritismo à seleção argentina e algumas faltas por se marcar do Egito, o técnico francês, ou o selecionador, o árbitro francês deixava então passar. Foi um jogo de muitas contestações no final da partida. A Argentina venceu porque marcou mais golos, é importante reconhecermos isso, mas houve um pouco de equilíbrio e desequilíbrio do homem do apito no jogo. Ao Egito, eu acho que fica uma lição, uma seleção que está a vencer por 2 bolas sem resposta. Aconteceu também com o Senegal diante da Bélgica. O minuto 86 para os africanos tem uma cota negativa, mas a Argentina marca o golo do 2-1 aos 79 minutos, Cristiano Romero, a passe de Lionel Messi, e Messi aos 84 minutos. 5 minutos depois, coloca a igualdade e aos 90 mais 2, Enzo Fernandes faz a remontada. Foi um jogo muito bom de se ver, mas com muitas contestações a nível da imprensa internacional também. Exatamente, um dos passos também para os quartos de final foi carimbado ontem pela Suécia, que venceu nas grandes penalidades a Colômbia por 4-3. Exatamente, um jogo sem golos durante os 120 minutos. Foi um jogo de estudo mútuo entre as duas seleções. A Colômbia é uma seleção muito rápida, uma seleção que não tira o pé do acelerador facilmente. Todavia, a Suíça também foi com uma estratégia muito boa na partida. Muito bem, está assim lançada as matérias, algumas das matérias que vão dominar este momento desportivo com Manuel da Cruz aqui no Manhã Girassol. Manuel, é contigo agora. Exatamente. Começamos com o Campeonato do Mundo 2026 de futebol. É deste jogo a Argentina que venceu o Egito por 3-2 que começamos de remontada e continua na defesa do título de campeã do mundo.
E quem também está nos quartos de final do Mundial é a Suíça, que venceu a Colômbia por 4-3 nas grandes penalidades. E do desporto doméstico, polidesporto, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, afirmou que o MMA Raymond Phillips, o assunto Cidadela voltou a ganhar destaque por causa dos últimos incidentes. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, abordado pelos jornalistas, falou que a situação está a ser resolvida. Há quantos anos a Cidadela está interditada? Sabe? E por que está interditada? Também sabe. As consequências estão aí. Portanto, nós já estamos a trabalhar nesse processo há bastante tempo. Era previsível que aquilo acontecesse, alertamos quem tínhamos que alertar com a devida antecedência. Infelizmente, agora estão a ser tomadas medidas no sentido de acautelar que nada mais caia. Quais são essas medidas, Sr. Ministro? Como? As medidas estão a ser... O Instituto, o Laboratório Nacional de Engenharia já fez o estudo. Há agora equipamentos que vão ser colocados na Cidadela para se retirar parte daquele círculo que ali está. Rui Falcão voltou a ressaltar ainda que nenhuma empresa tem o aval para tomar posse da gestão completa e passar para o processo de requalificação. Está parado, porque enquanto não houver instalações para as federações nacionais, ninguém vai ceder coisa nenhuma. Eu já expliquei isso N vezes. Eu julgo que não há mais nada para explicar. Quando nos derem os edifícios onde nós possamos albergar as federações nacionais, a Cidadela será disponibilizada. Não, nós já retiramos 90% das empresas há muito tempo, desde 2024. Portanto, o que lá está são infraestruturas nossas, alguns gabinetes nossos, federações nacionais, mas, enfim, são as condições que temos. O que mais está em causa é que em dezembro de 2024, a Sonangol recebeu o aval para gerir a Cidadela por um período de 30 anos, complexo que passará a ser a casa do Petro de Luanda. Refira-se que, recentemente, uma placa de betão da bancada do estádio caiu e gerou preocupação entre os moradores e vizinhos do recinto. Caso Cidadela colocar um ponto final quanto à presença do desporto hoje no Manhã Girassol. Iracelma, hoje o Mundial marca uma pausa, volta amanhã com os quartos de final Marrocos-França. Exatamente, vamos ver o que é que vai dar, não é? Neste jogo é a única seleção, no caso do Marrocos, a única seleção africana que está nesta edição do Mundial até agora. Exatamente. Diante de uma poderosa França, atenção. Exatamente, a França que certamente quer voltar a estar na final e a conquistar o título que não conseguiu alcançar em 2022, diante da Argentina, que também está imparável neste Mundial. Bom jogo em perspectiva, estamos juntos. Até amanhã. Estamos juntos. Nós aqui vamos nos conectar, não vamos nos conectar à Girassol FM, são 8h55, agora e 56. É tempo para dizermos bye-bye. Vamos, mas fica claramente a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, a hora 7 aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia, estamos juntos.